É sempre uma alegria renovada estarmos juntos. A alegria é o pão da alma, disse Emmanuel. Sem alegria, nós ficamos desnutridos. Então, quando a gente se reúne aqui nesta casa, e eu estava conversando com a Ana, estamos juntas desde a fundação e até antes, né, Ana? Nós pensamos, parece que a gente já teve mais de uma encarnação nessa só, porque são tantas coisas, tantos caminhos, tantas histórias, tantos corações queridos, como de vocês todos que estão aqui, que foram se unindo ao nosso ao longo da trajetória, muitos trabalhando juntos. Isso é um motivo, né, de grande alegria e de muita gratidão a Deus. Porque a vida, por mais que nós estudemos, por mais que nós leiamos, por mais que nós nos aprofundemos, e tudo isso é muito importante, a vida ainda é um grande mistério. Tudo está envolto em mistério. Nós temos vários porquês que não têm resposta, pelo menos à primeira vista, porque nós só vemos o mundo dos efeitos, não conseguimos ver o mundo causal. Então, a nossa concepção é sempre muito acanhada diante da realidade. Mas uma coisa, nós não nos enganamos nunca. Uma coisa nós temos a certeza absoluta, do amor que nos une, do sentimento que une as almas antes, durante e após a reencarnação. Nós vamos construindo laços ao longo da nossa história. E, às vezes, surpreendentemente, depois de uma longa jornada aqui no mundo, surge alguém na nossa vida, através de um filho, através de um amigo, através de um parente, que nós parece que conhecemos, sem nunca tê-lo visto aqui. Mas é algo que transcende essa nossa compreensão. Então, entre nós devem haver laços, devem não, com certeza existem, muito profundos, principalmente quando nós nos encontramos na casa de Jesus. Nós acorremos aqui e aqui também é uma extensão do nosso lar. Todos nós encontramos aqui a nossa família, que é a família espiritual, que às vezes vemos mais do que a família consanguínea, não é verdade? A nossa fala hoje, o nosso assunto, é sobre uma frase de Jesus que diz muito para todos nós. Eu e o Pai somos um, não dois, um apenas. Quando Jesus pronunciou essa frase, ele falava sobre o poder do Altíssimo. Eu e o Pai somos um, mas o Pai é maior que eu. E se não for ao Pai, eu não poderia fazer as obras que eu faço. Ou seja, todos nós, quando operamos na nossa vida, não estamos sós. Estamos acionados por uma força que nem sempre nos damos conta de que ela existe. E quando a nossa consciência vai se ampliando para a presença de Deus em nós, através de Jesus, nós vamos percebendo que tudo o que fazemos, se tivermos a consciência de que somos instrumentos da sabedoria divina, do Senhor da vida, tudo se modifica. E mesmo as coisas mais triviais, as coisas mais do todo dia, elas assumem um novo aspecto. É como se a vida se renovasse a cada dia. Nós não caímos na monotonia quando nós nos percebemos como eu e o Pai somos um, como trazendo em nós o tempo todo a presença de Deus. Deus está em toda parte.
Disse o apóstolo Paulo que nós estamos mergulhados em Deus como peixes num aquário. Nós jamais nos afastamos de Deus. Deus está em todos os lugares. E isso também faz parte de um mistério ainda inabordável para nós. Pelos nossos sentidos físicos, impossível registrar. Mas, às vezes, em determinados momentos, a nossa sensibilidade espiritual fica mais à tona e nós começamos a perceber uma presença. Uma presença que está muito além da nossa compreensão, mas que é tão ou mais real do que aquilo que vemos com os olhos carnais. Nós mesmos agora, neste exato momento, neste salão, estamos mergulhados em Deus. E lá fora também, e nos nossos lares também. Ou seja, eu e o Pai somos um. E quando nós temos consciência de que todos nós somos unos com o Pai, nós começamos a perceber que se Deus está sempre em nós, nada há a temer. Nós não precisamos ficar temerosos de absolutamente nada, porque nós estamos em Deus e Deus está em nós todo o tempo. Às vezes, as pessoas começam a questionar a existência de Deus, em função das dores, dos sofrimentos, das injustiças sociais, daquilo que nós vemos e que é obra do homem, da sociedade humana. Porque a sociedade humana ainda é uma sociedade em evolução. Muitos seres altamente desenvolvidos espiritualmente já estiveram entre nós. Jesus foi o ápice. Mas nós temos vários seres que nos deixaram mensagens inesquecíveis de vida, sobre a alma, sobre a transcendência. Nós nunca estivemos pobres de ensinamentos. E agora, então, com a facilidade que nós temos de comunicação, através de tantos canais de comunicação, nenhum de nós poderá alegar ignorância dessas maravilhas. Normalmente, o homem fica projetado para as coisas aqui da horizontalidade. Isso é natural. Nós estamos na carne, nós temos o nosso dia a dia, nós temos os nossos compromissos. Mas é preciso harmonizar o que está aqui na horizontalidade com a verticalidade. Porque só da verticalidade é que vem a nossa força, o nosso ânimo, a nossa verdadeira saúde. Tudo isso vem da verticalidade. Mas é necessário, para nós entrarmos em comunhão com essa verticalidade, que nós façamos, pelo menos um pouquinho por dia, silêncio. Não só o silêncio verbal, mas o silêncio mental. Tirarmos nem que sejam 5 minutos por dia, para nós ficarmos apenas nós e o nosso Cristo interior, nós e Deus. A primeira pergunta que Kardec fez ao Espírito de Verdade e que está ali no Livro dos Espíritos é: o que é Deus? É a pergunta que começa o Livro dos Espíritos. E a resposta da espiritualidade: Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Ou seja, ali na doutrina, no primeiro livro da codificação, nós já temos essa colocação extraordinária. Não existe eu e Deus. Existe Deus se manifestando através de mim.
Não existe você e Deus. Existe Deus se manifestando através de você. Deus se manifesta em tudo que vemos, não só no campo da humanidade, como no campo da natureza. Tudo é manifestação de Deus, em níveis conscienciais diferenciados. Porque o nível consciencial, ele é o produto da nossa evolução. Enquanto o ser não alcança uma evolução mais perceptível, mais vivenciada, ele não consegue manifestar essa plenitude divina. Nós vamos encontrar apenas em Jesus, e claro, algumas almas iluminadas, tantas delas, a maior demonstração de Deus. Jesus vivenciava tanto a realidade divina que ele andou sobre as águas. Ele curou leprosos, cegos de nascença, fez paralíticos voltarem a andar. Em plena tempestade no lago, ele ordenou aos ventos e às águas que se aquietassem, e foi obedecido. Ou seja, Jesus é a maior emanação ou a maior vivência que temos da realidade divina entre nós. E embora Jesus tenha vindo há mais de 2000 anos, a sua mensagem permanece viva e cada vez mais viva até os dias de hoje. E nós não podemos esquecer que Jesus disse aos apóstolos que o reino de Deus estava dentro deles. E que eles podiam fazer o que ele fazia e muito mais ainda. Por que nós nos sentimos tão limitados? Por que nós nos sentimos muitas vezes mal-sucedidos? Por que nós achamos que somos menores? Por que nós acreditamos em certas críticas que nos fazem e que não têm embasamento nenhum? E por que nós não aceitamos, às vezes, a palavra de um amigo, de um parente que nos ama e que nos situa em determinado instante e, usando aquilo, nós cresçamos? Porque todos nós ainda temos muito mais a experiência do ego humano do que do eu divino. O eu divino jamais se ofende. O eu divino tudo perdoa. O eu divino, ele simplesmente ama. O eu divino não julga. Nós julgamos com muita rapidez. É muito rápido o nosso julgamento. Isso faz com que nós fiquemos, de alguma forma, totalmente desligados da grandeza divina. Quando a gente olha a natureza, quando a gente vê as maravilhas que nos cercam, é impossível que a gente não faça uma pergunta a nós mesmos. Quem criou tudo isso? A perfeição de tudo. E mesmo na trivialidade da nossa vida, nós podemos observar a grandeza divina. Um copo d'água que a gente toma. O que significa esta água? Ela é a fonte da existência na Terra. Tudo veio da água. E ela chega até nós, é canalizada, chega até nós com essa facilidade. Para que nós a bebamos, nos hidratemos, para que nós a utilizemos na limpeza da nossa casa, mas principalmente na limpeza do nosso corpo, a água. Todos os dias nós temos contato com a água e nem sempre nós nos damos conta de agradecer a bênção da água. O respirar. Nós todos estamos aqui respirando. Mas esse oxigênio que nós respiramos, este ar que nós respiramos, é o hálito divino esparso em todo o universo. Tudo está mergulhado em Deus. Você respira Deus, eu respiro Deus. Quanto mais nós tivermos a consciência
de quem nós somos, no sentido de sermos obras do Altíssimo, a nossa vida começa a se modificar, ela começa a se transformar, e mais ainda, nós começamos a perceber que a morte não existe. A morte do corpo é algo que acontece a todos os seres. Porque é claro que essa matéria que nós utilizamos, ela se desgasta com o tempo. E às vezes nós nem cuidamos muito bem dela, né? Então ela se desgasta ainda mais rápido. Não só isso, né? Quantos acidentes, quantas situações inesperadas. E aquela criatura que nós amamos parte para outra dimensão. Mas a vida acaba no túmulo. Pensemos bem, mesmo que não fôssemos espíritas, que não tivéssemos fé, a vida não teria o menor sentido se ela acabasse no túmulo. Tanta luta, tanto esforço, às vezes tantas dores, tantas provações, e o túmulo leva tudo, acaba aquele ser. A vida é eterna, a vida é imortal. O Cristo, mais uma vez, nos deixou a prova contundente da vida após a morte. Quando surgiu a Maria Madalena. E é muito interessante observarmos que a primeira pessoa que viu o Cristo redivivo foi aquela considerada a pecadora. Ou seja, quem somos nós para julgar? O Cristo via além, o olhar dele ia além, o nosso é limitadíssimo, falo por mim. Ela é a primeira que viu Jesus. Sentou-se chorando, pensando que o túmulo aberto e não viu o corpo do mestre, que ela queria ungir. Chorou ali, sentadinha, naquele lugar santo, quando ela escutou uma voz dizendo Maria. E ela pensou que era um jardineiro, que era um zelador. Voltou-se. E quando ela se voltou, ela viu Jesus redivivo. Senhor, e ela quis tocá-lo. Mas ele disse para ela esperar, que ele ainda não tinha subido ao Pai. Mistérios. Mistérios. Mas ela foi a primeira a vê-lo. Quando o ser ilumina o próprio coração, não importa o que ele tenha feito no passado, a misericórdia divina sempre dá novas chances. Nenhum de nós está condenado à sombra. Nós somos luz. A nossa natureza é luz. A luz é o único elemento da natureza que não se contamina. Ela pode incidir num charco infecto, que ela não se contamina, ela continua sendo luz. E a nossa natureza é luz. Nós somos lucigênitos. Por que que nós não tomamos posse da nossa herança divina? Por que nós andamos pelos caminhos nos sentindo empobrecidos, ou desgastados, ou sem recursos? Não! Nós trazemos em nós Deus. Deus se manifesta através de nós. Ele se manifesta através de todos os seres da criação. Todos. Então, quando nós tomamos consciência disso, nós também pensamos nas palavras do Cristo, quando ele disse, quando nós habitamos em Deus, nós reconhecemos que somos deuses, que nós estamos sempre estaremos com o Senhor, com o Pai, e tudo que o Pai tem é nosso. Ou seja, não existem pobres só na concepção material. Somos todos ricos de Deus. E quando você se percebe rico da divindade, não por mérito, não por vaidade, mas porque a nossa realidade, você começa a mudar o seu olhar.
E você começa a ter uma frequência, uma energia, numa outra concepção, em que você começa a atrair de forma magnética aquilo que te pertence por direito divino, seja o que for, um amor, a plenitude de uma família, recursos financeiros. Nada disso obstrui a nossa ligação com Deus. Embora reconheçamos que aqueles seres que entraram na consciência divina, amplificando a própria consciência, eles começam a servir indistintamente, sem esperar nada em troca. E para eles, as coisas deste mundo não importam mais. Basta ver nosso Chico Xavier. Mais de 500 livros editados, nasceu pobre, morreu pobre, nunca teve nada dele. E era feliz. Era muito feliz. Nunca, quando estive em Uberaba, e fui várias vezes, nunca vi o Chico com uma expressão de tristeza, ou de enfado, ou de cansaço. Era sempre aquele sorriso, aquela gentileza e aquela mediunidade, para a qual não há palavras nem expressões que possam dar a nós um sentido. Aquele cacheirinho, nascido em Pedro Leopoldo, que teve uma infância tão dolorida depois da mãe morta, que foi castigado, humilhado, machucado, ali estava se formando uma mediunidade, uma condição humana que nós não podemos imaginar. E através dele, que riqueza, que maravilha. Quem lê os grandes romances de Emmanuel, como Paulo Estevão, fica perplexo. A quantidade de informações sobre lugares, sobre a parte da sociedade daquela época, enfim, sobre a política, tudo. Como? Naquele tempo não tinha internet, não tinha acesso a nada. Chico não tinha recursos financeiros para comprar um livro. É impossível que nós não percebamos a grandeza de Deus, que se revela para nós como o caminho, a verdade e a vida. Por mais que nós encontremos as alegrias do mundo, as festas, os amores, enfim, tudo que faz parte da vida, e que tudo é maravilhoso, não estou desprezando absolutamente nada, mas se você e eu, e todos que estamos aqui, se nós não, de alguma maneira, amplificarmos a nossa consciência para o que realmente é a vida, e o que significa eu e o Pai somos um, nós vamos sempre parecer criaturas sem rumo, empobrecidas no sentido emocional, no sentido espiritual, mesmo que os cofres estejam cheios. Mas quando nós descortinamos o caminho e percebemos que somos todos instrumentos divinos, todos nós começamos a perceber também que vai se amplificando a nossa condição de irradiar luz para todos que nos cercam, sem nós precisarmos dizer uma palavra. Por que Jesus curava da forma que curava? De imediato. E sempre disse, a tua fé te curou. Ele nunca disse, eu te curei. Por que os seres que o buscavam entravam na consciência divina do Cristo a ponto de se curarem pela fé? Porque em Jesus não havia concepção do erro, nem da doença, nem do mal. Tudo era perfeição. Na concepção do Cristo, os corpos enfermos eram só uma imagem humana. Não é real a doença, porque Deus não criou doença.
Então, a consciência de Jesus era tão integrada à verdade divina que só das pessoas entrarem em contato com a energia dele, e se elas tivessem aquela fé, porque acho que seria impossível a pessoa entrar em contato com o Cristo e não sentir a avalanche de emoções que ele deveria provocar, a pessoa se curava. Nós ficamos totalmente impregnados pelas notícias tristes, e isso é natural. Todos nós nos condoemos dos sofrimentos e das dores alheias, e também não desejamos sofrer, isso é saudável, porque seria até doentio nós desejarmos a dor. Mas nós temos que ter consciência de que as enfermidades, sejam quais forem, não são criadas por Deus. São ainda resultados da mente humana. A nossa mente, ela é maravilhosa. Mas ela é maravilhosa tanto para nos elevar, se ela estiver numa ligação com o divino, quanto para também nos colocar num nível muito doentio. A mente tem que ser iluminada. Ela é um instrumento. Quando você está tomando o seu banho, e a gente toma banho todo dia, graças a Deus, a gente tem água corrente em casa, né? Que bênção. Quando a gente está tomando o banho e sentindo aquela água santa cair em cima da gente, temos esse privilégio de ter um chuveiro que traz água quentinha nesse inverno, né? Nós temos que pensar, Senhor, que essa água abençoada não lave apenas o meu corpo, mas dissolva em mim qualquer detrito que não vem de Ti, de ordem física, mental ou espiritual. Que ela me limpe integralmente, Senhor, que ela me cure, que ela me favoreça, que ela me acrescente. Aí você faz o pensamento que você desejar. Aproveite o seu banho, não só para limpar-se, o que é uma bênção também, mas para você integrar-se ao milagre da vida que a água representa naquele instante. Por que não transformar o nosso dia a dia, a nossa rotina, numa coisa sagrada? Quando você for alimentar-se, aquele alimento que está à sua frente, olha quantas coisas, aqueles legumes, aquelas folhas, aquilo teve que passar o cereal para chegar no teu prato, para sofrer a transformação de ser ali cozido com amor, com carinho, e para te alimentar. Meu Deus, tudo é sagrado. Quando a gente tem a concepção, eu e o Pai somos um, tudo é sagrado. A nossa mantinha, o nosso lençol, tudo na nossa casa é sagrado. Agradeça a sua casa. Transforme a sua casa num ninho de luz. Você vai perceber a diferença, porque você vai começar a sentir uma felicidade, uma alegria, diferentes também. Nós podemos muito quando nós nos conscientizamos, eu e o Pai somos um. E tudo que eu faço é Deus que faz através de mim. E quanto mais eu peço a Deus que Ele me utilize, ainda dentro da minha pobreza, mas eu sinto que Ele se revela. E todos nós sentimos. Essa noite, os olhos carnais, eles são maravilhosos, mas claro que eles são limitados, até para que nós finquemos os nossos objetivos aqui neste plano. Mas nós sabemos, pela nossa emoção, pela nossa sensibilidade, quantos seres espirituais estão entre nós. Seres que você viu passarem para o outro lado da vida e chorou a sua perda. Estão aqui. Vieram abraçar você e partilhar com você esse instante. Eu estou no Pai, o Pai está em mim. Tudo que é do Pai me pertence. Então, irmãos queridos, agora todos nós
diante do Altíssimo, entremos em oração, todos nós. Vamos agora nos unir de uma forma toda especial, sentir as nossas almas conectadas, unidas, não só entre nós encarnados, mas todos aqueles que estão aqui e que já atravessaram para o outro lado da vida, que está também ligado a nós. Vamos nos unir em prece e vamos começar a sentir: eu e o Pai somos um. Vamos sentir essa colocação de Jesus. Eu e o Pai somos um. Onde eu estiver, estarei em Deus. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da dor, ainda assim eu estarei em Deus. Ainda que a dor me fustigue e me angustie e eu fique só, ainda assim eu e o Pai somos um. E onde eu estiver, o Pai estará. E nesse instante, amados irmãos, a presença divina, através de milhares de seres que aqui se apresentam, vão curar, vão iluminar, vão fortalecer, vão libertar a cada um de nós dos conceitos humanos precários e limitados. Vão expandindo a nossa consciência e a nossa alma imortal começa a iluminar-se, começa a vestir-se de branco, o branco simbolizando a pureza. E nós então, unidos como estamos, vamos pedir a Jesus, nosso Mestre muito amado, que abençoe e ampare os nossos lares, os nossos entes queridos, encarnados e desencarnados, e a toda a família humana, ao nosso planeta tão dolorido ainda, mas que é a casa do Senhor, como tudo que existe neste universo infinito. E juntos agora, sentindo a expressão mais pura da bondade celeste, vamos orar com Jesus. Quando Pedro acercou-se do Mestre no entardecer de aquele dia e disse a ele: Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus, olhando para os céus que se nimbavam de luzes cambiantes, disse: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Jesus.